Olá pessoal, tudo bem? Ouçam esse texto aqui que eu leio para vocês. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, encontraria apenas o desprezo. Você sabe em que livro que está escrito esse texto que eu acabei de ler? Ora, em que livro? Obviamente na Bíblia, né? Vocês estão vendo aí que eu estou lendo da Bíblia. Mas em qual livro da Bíblia? Trata-se do livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos. E é sobre esse livro que eu quero fazer breves comentários dentro do plano de leitura bíblica programada aqui da comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Nós aí lemos aí os 8 capítulos, é um livro de 8 capítulos, Cantares ou Cântico dos Cânticos. Você já leu esse livro? É um livro curioso. Quem não conhece muito a Bíblia não é assim o primeiro livro a se ler, a se conhecer, afinal de contas ele tem características muito especiais e até às vezes um tanto quanto extravagantes para alguns. Mas é um livro bíblico e mostra algo específico e importante para o ser humano, o relacionamento. Em especial, algo que a palavra de Deus, a Bíblia, preza por demais. O matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, né? Essa instituição que é objeto de piada por muitas pessoas, mas que quem conhece esse dom do amor e é abençoado com esse dom relacional, encontra ali uma escola de ternura e percebe as bênçãos de Deus. Muito bem, eu quero comentar um pouquinho então sobre esse livro, o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares. Como há pouco eu falei, é um livro de 8 capítulos. Uma das características, eu vou falar algumas características especiais, e uma característica especial dele é que ele é um livro poético. Nós temos os Salmos, Eclesiastes, Provérbios, estão aí no grupo de livros poéticos, mas esse, de certa forma, é um tanto quanto ainda mais poético. Até porque esse livro escrito, atribuído ao rei Salomão, ele é em forma de canto. Então ele tem, a gente percebe que tem como que estrofes, né? Aí como que tem um refrão por vezes, que há umas repetições em alguns momentos. Há uma espécie de coro onde tem o canto da amada, da mulher, o canto do amado, do homem, e lá no meio tem o canto do coro. Então a gente tem que perceber isso. É um livro diferente, né? Não é um livro histórico, nem orientativo como as epístolas, é uma poesia. É uma poesia. Tá? E é uma poesia do amor. Bem no início, quando a gente começa a ler, lá diz que é o Cântico dos Cânticos, que aponta para aquilo que é mais importante de fato, que é o amor. Né? E outra coisa específica é que é assim uma característica que, além de ser uma poesia, é uma poesia dentro de uma literatura daquela época. Não conseguimos assim colocar de uma maneira mais própria com as poesias contemporâneas em si. Mas podemos perceber esse lado poético muito claro nesse livro ali, né? Eu sempre lembro que tem alguns versículos até engraçados, né? Eu lembro que um pastor dizia assim, tem um livro que é muito romântico, se você quiser mandar uma frase romântica, né, para a sua namorada, o seu namorado, enfim. E aí tinha uma lá que era tipo assim, como que as éguas de Faraó te comparam, ó amada minha, né? Que soaria totalmente estranho para a nossa época, mas usa vários elementos da natureza, comparações com animais, com montes, com árvores, com locais muito conhecidos, turísticos, digamos assim, daquela época, né? Então uma linguagem que a gente compara, mas que não soa muito bem nos nossos dias. Por outro lado, a gente percebe, basta ter um pouco de sensibilidade para perceber a paixão dentro das frases, a intensidade, a ansiedade um pelo outro nas frases,
na maneira como é colocado, enfim, neste cântico, né? E há situações bem românticas também, né? A distinção entre o amado e todos os outros homens, a distinção entre a amada e todas as outras mulheres. Sei que tem um texto que está em Cantares capítulo 2, versículo 2, né? Que daí o homem diz para a mulher, como um lírio no meio de um vasto espinheiro, assim eu te vejo entre todas as outras mulheres. É uma distinção bonita. Um livro mais contemporâneo, que tem toques muito sensíveis, é o livro do Pequeno Príncipe. E algumas das abordagens do Pequeno Príncipe diz assim, né? Tu não és para mim senão uma pessoa inteiramente igual a 100.000 outras pessoas. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. Mas se tu me cativas, né, essa expressão cativar é própria do livro Pequeno Príncipe, aí ele diz assim, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo e eu serei para ti a única no mundo. Essa distinção da única entre as demais, de um olhar especial, de um conteúdo de fidelidade, de amor, também está muito presente no livro de Cantares. Inclusive essa fidelidade matrimonial, lá no final a gente vê esse guardar-se um para o outro, o que de fato é bem próprio do amor. Assim. Uma outra característica que os estudiosos falam do livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, é que ele é cíclico. Como assim cíclico? É mais ou menos tipo esses filmes e séries que tem hoje em dia, sabe? Que começa com uma cena mais para o final, daí retorna mais para o início, conta uma história do meio e assim vai trabalhando, porque o primeiro momento é como um casal já consolidado. Lá no meio tem algumas nuances de quando esse casal estava se conhecendo, né? Os primeiros olhares, as primeiras conquistas, enfim. Então ele não tem uma ordem cronológica, por isso que a gente coloca nesse patamar cíclico. Então a hora que você for ler esses 8 capítulos, é importante você saber disso. E qual a valorização desse livro? Sabe que alguns leem assim, de um ponto de vista mais frio e sistemático, esse livro nem deveria estar na Bíblia, né? Mas ele tem uma bonita direção para essa instituição de Deus, que Deus criou, que é a família, a partir do santo matrimônio. Santo porque foi Deus quem criou. Nesta característica especial do ser humano do relacionamento, de um relacionar-se com o outro, e também aponta para a nossa relação com Deus. Uma outra característica é um tanto quanto, por que não dizer, um lado quase erótico do livro, né? Nessa descrição de amor, de anseio, de admiração um pelo outro, há descrições quase eróticas do corpo do outro, do toque do outro, e para uma vida de amor, sabemos que isso é um dom de Deus, reservado para um casal em seu matrimônio. É bonito de ver também este lado e essa força do relacionamento. E por último, alguns, por um lado, tentando espiritualizar um pouco demais o livro, lembram da relação do Cristo, né, o Senhor, o centro da Bíblia, com a sua igreja, o noivo e a noiva, o amado e a amada. No final do livro mostra uma ansiedade da amada esperando o seu amado. Alguns veem ali também esta ansiedade em que a igreja diz: vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos, nós te esperamos. Sempre é bom enxergar, olhar para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, mas isso não quer dizer que na intensidade do amor descrito no livro de Cântico dos Cânticos não seja por si só pleno neste amor, indicando o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para com um homem. Mas todo amor intenso, seja o amor de mãe, o amor de pai, ou como aqui um amor de casal, aponta para o amor maior, que é o amor de Deus. Por isso dizemos, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Hoje eu estou até com a camiseta que aponta para a cruz, né? Que amor tão grande, que é aquele manifestado por Jesus na cruz.
Achei muito criativo, né? Acho que vocês já devem ter visto, quando alguns dizem assim, achei que o amor fosse no formato de um coração, né? Até descobrir que um intenso e forte amor, mais forte que a morte, como eu li lá no início, é um texto do livro de Cantares, do capítulo 8, mais forte que a morte é o amor de Jesus, a base de toda a relação, de todo verdadeiro amor. Fica aí o incentivo então, livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, os 8 capítulos. Qualquer dúvida sobre este livro, sobre outras partes da Bíblia, você pode falar conosco aqui na comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre, comigo, com outros colegas, para que a gente possa crescer mais e mais na graça, no conhecimento de Jesus e no seu amor. Até mais!